Galera, para quem assistiu o vídeo anterior da revisão de 12.000 km da Versys 650 sabe que no fim daquela revisão a luz da injeção eletrônica acendeu no painel da minha Versys 650 2022. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu e o que eu fiz para resolver o problema. Então, assim que eu saí da revisão de 12.000 km, eu estava indo para casa, a luz da injeção eletrônica acendeu, que é aquela luz laranja que simula ali um motor. Ainda na rua ali, eu liguei pro Blecha, que é o meu mecânico, e a gente tentou ali encontrar o código de erro através de apertar botões ali no painel, mas ali na correria da rua eu acabei não conseguindo e fui para casa. Quando eu liguei a moto depois da revisão, a primeira partida ela deu uma hesitada, não foi aquela partida vigorosa e plenamente saudável. Ela deu uma hesitada assim, pegou de primeira, mas não foi aquela partida vigorosa e saudável, né? E naquele momento ali eu não reparei se a luz da injeção já estava ligada ou não. Só sei que eu fui reparar quando eu estava já a caminho de casa. Ainda nesse dia, depois que eu cheguei em casa, eu cheguei aqui e abri o manual de serviços e fui ler um pouco sobre essa questão e como ver de fato o código de erro ali através do painel sem ter que utilizar nenhum scanner, né? E aí eu descobri que para aparecer o código de erro no painel eu preciso fazer o seguinte: você liga a motocicleta, só a chave, não precisa ligar o motor. Você liga ali, você no botão esquerdo ali da Versys, você vai até o odômetro, ou seja, até a quilometragem total da moto, e com o painel naquela posição você segura o botão esquerdo dela. Se ela tiver algum código de erro gravado na ECU, vai aparecer um número no lugar do odômetro. Então o odômetro vai apagar e vai aparecer um número no lugar. E como vocês estão vendo na foto aí, aparecia o número 13. Depois disso, eu subi aqui de novo para o apartamento, abri o manual de serviços e fui ver no manual o que significava esse código. E aí, chegando no lugar correto ali do manual, eu descobri que era uma falha no sensor de temperatura do ar do motor. Então ali na caixa de ar tem um sensor parafusado na lateral, ele tem uma ponta assim, é um sensor que vai de fora para dentro na caixa, e o que fica dentro é uma ponta assim apenas, e é essa ponta que em contato com o ar que está ali dentro da caixa mede a temperatura, e isso gera uma informação elétrica que vai para a ECU para tomar as medidas para fazer uma combustão perfeita mediante a temperatura do ar, certo? E aí aparecia o código de erro dessa peça. Como eu citei no vídeo anterior, eu esqueci de tirar esse sensor de temperatura na hora de lavar a caixa de ar. Então a primeira coisa que a gente pensou foi: putz, eu estraguei o sensor porque eu esqueci de desmontar, ele acabou entrando em contato com a água. No fim, eu nem acho que tenha sido isso, mas a gente vai conversando, eu vou desenrolando esse assunto ao longo desse vídeo. Então no dia seguinte eu já fui atrás de algumas concessionárias, nenhuma delas tinham essa peça à pronta entrega. No site Kawa Parts, que é um site bastante confiável para peças Kawasaki, tinha lá para uma chegada, uma média de 10 dias úteis, que era mais ou menos o prazo da concessionária, porque tinha essa peça em estoque no Brasil, mas não em nenhuma concessionária. Então eu imagino que tinha no centro de distribuição da marca. É uma peça que varia aí de 140 a 170 reais, então nem era tão cara assim. E eu fiquei de, nesse mesmo dia, fazer a encomenda, mas eu acabei indo embora porque antes de fazer essa encomenda eu queria desmontar ali para saber se tinha alguma coisa de errado. Às vezes, por exemplo, a gente só não tinha plugado o chicote da moto no sensor, e aí obviamente que ia dar uma falha e a ECU ia saber que não tinha o sensor conectado ali, né?
Outra coisa, quem contribuiu bastante para toda essa história foi o Elon, lá do canal do Elon. Para quem não sabe, esse cara é referência de Versys 650 e 1000 aqui no Brasil com o seu canal do YouTube. Então ele tem bastante conhecimento técnico sobre essas duas motos. Então devo a resolução desse problema a ele e também, obviamente, ao Junior Blash, que me ajudou demais em diversos sentidos, beleza? E o próprio Elon falou assim, não cara, não compra a peça não, tenta verificar ela primeiro, tenta secar ela primeiro se ela estiver molhada, e se ainda assim não funcionar, aí você vê de comprar essa peça. Sendo assim, nesse mesmo dia, lá pro meio da tarde mais ou menos, eu voltei para a oficina do Junior, focado em desmontar tudo de novo e verificar se o sensor estava molhado, se ele estava conectado ou não, e tentar descobrir alguma coisa. Ao desmontar ali, então para chegar nesse sensor tem que desmontar todas as carenagens laterais, tirar o tanque e aí você já chega ali no sensor. Não precisa desmontar a caixa de ar, você consegue desmontar ali pela lateral sem ter que desmontar a caixa de ar. Então a gente desmontou tudo ali, a gente viu que o sensor estava seco, não tinha nenhum sinal de água ou danos causados por água ou oxidação, né? Mas a gente teve uma leve sensação ali de que o chicote da ECU não estava bem conectado com o sensor de temperatura ali de ar, tá? Então pode ter sido isso, como também pode ter sido a água que causou um problema lá no começo e também já não estava causando mais, mas a mensagem ainda estava gravada na ECU. Enfim, no fim a gente não sabe exatamente o que foi, né? Mas vamos lá, vamos por partes nessa história, né? Então a gente desmontou tudo ali, verificamos, abrimos o manual de serviços e lá ensina a fazer alguns testes com o sensor de temperatura. Então a gente fez ali alguns testes com o multímetro e nós descobrimos que o sensor estava funcionando plenamente, tá? Então a gente descartou a possibilidade que fosse o sensor. Depois de todos esses testes, a gente desconectou a bateria e deixamos a moto descansar ali por cerca de 1 hora, totalmente apagada, totalmente desligada, tá? Depois desse período, a gente montou tudo de novo e, para nossa surpresa, a luz da injeção não apagou, tá? Nesse período todo aí, a gente tentou rodar com a moto, pegamos rodovia, desligamos, ligamos e deixa em marcha lenta e anda e desliga, e enfim, justamente para gerar informações para a ECU apagar a luz, porque o sensor estava funcionando, né? E aí depois de tudo isso eu ainda fui embora para casa nesse dia com o problema no meu colo, né? Porque a luz não tinha apagado, mas uma coisa era certa, o sensor estava funcionando e dessa vez a gente tinha certeza que estava tudo muito bem instalado, beleza? Depois que eu saí da oficina do Blash, eu vim para casa, tomei um banho, comi alguma coisa, escovei os dentes e saí para minha penúltima tentativa de resolver o problema, mediante as dicas do Elon, de fazer o ciclo, né? Esse ciclo eu já até conheci, já tinha feito lá na minha Versys 300, já tinha funcionado no passado, e o Elon me relembrou dessa questão e eu saí justamente para fazer esses ciclos que servem para gerar informações para a ECU, para ela fazer ali um banco de dados e efetivamente apagar a luz se tudo estiver correto e funcionando, tá? Esse ciclo consiste no seguinte: você vai ligar a motocicleta, deixá-la 30 segundos em marcha lenta sem acelerar e vai sair com ela. Você vai rodar pelo menos 15 km, então sugiro que você faça aí de 15 a 20 km sem desligar o motor. Depois que você passar por essa quilometragem, você para a motocicleta e desliga tudo. Só na chave ali, né? Obviamente. Você desliga a chave, espera 30 segundos, liga tudo de novo, mais 30 segundos de marcha lenta, mais 15, aí você sai para rodar mais 15 km e desliga. E repete esse ciclo por 3 vezes.
Para minha surpresa, isso já era uma quinta-feira, 9 horas da noite. Eu já estava puto e esgotado com tudo isso. Para minha surpresa, no primeiro ciclo, quando eu desliguei a moto e liguei, a luz da injeção já teve um comportamento diferente. Porque quando ela está com erro, quando você liga, a luz da injeção acende, apaga e acende. Ela meio que dá uma piscada. E aí quando eu desliguei e liguei, depois do primeiro ciclo, a luz da injeção já não piscou mais. Ela acendeu, porque ela sempre acende mesmo, pra gente ver que o LED está funcionando, e depois que você dá a partida no motor, o certo é ela apagar, né? Então ela já não piscou. Aí eu já, eu acho que funcionou. E quando eu dei partida, ela deu uma partida vigorosa e saudável e apagou. Aí a luz da injeção finalmente apagou. O que eu tiro de conclusões de toda essa história? Primeira delas, na hora de você lavar a caixa de ar da sua Versys 650, desmonte o sensor de temperatura. É uma chave Phillips, coisa simples. Você tira o chicote, tira a chave, o parafuso Phillips, e o sensor sai na sua mão, uma peça pequenininha. Deixa ele em cima da bancada, vai lá, lava, porque a caixa de ar é toda de plástico, não tem problema molhar. Lava ela direitinho, seca e etc. Depois que tiver tudo seco, monta de novo o sensor e se certifique de que o chicote foi bem plugado, que essa é a segunda conclusão. A gente não conferiu direito se o chicote estava bem instalado, então pode ter sido isso também que causou essa mensagem de falha. Então, na hora de montar tudo de novo, se certifique que o chicote está muito bem instalado. E a terceira lição é: depois que você testou a peça que está dando falha e você viu que que ela está funcionando, mas a luz da injeção ainda não apagou, você precisa fazer esse ciclo caso você não tenha um scanner, tá? Então você precisa fazer esse ciclo justamente para gerar informações para a ECU finalmente apagar a luz. Ela não apaga de imediato se o sensor estiver funcionando, tá? Ela precisa gerar ali um banco de dados e armazenar isso diversas vezes para de fato ela te falar que está tudo ok, que está tudo funcionando, tá? Então essas são as 3 dicas valiosas que eu dou para vocês. Lembrando também que você pode ver o código de erro lá segurando o botão esquerdo, colocando ali o painel na posição de odômetro, e aí você segura ali o botão esquerdo que vai aparecer uma mensagem de erro. E aí você vai precisar de um manual de serviços para ver a tabela e descobrir o que está dando de errado, beleza? Se você não tem o manual de serviços, me manda uma mensagem no Instagram que eu mando para você em PDF para te ajudar nesse sentido, beleza? O manual de serviços foi peça fundamental também na resolução desse problema, porque ele era o nosso norte, ele que mostrou como testar a peça com o multímetro, ele que mostrou e explicou que a principal fragilidade daquela peça é ela cair no chão e não o contato com óleo ou água. Então, enfim, diversos detalhes que estavam no manual de serviços. Me manda uma mensagem no direct se você quiser, eu te mando esse manual por PDF se você estiver passando pelo mesmo problema ou problemas semelhantes. Uma outra coisa que pode ter sido foi a lavagem que eu fiz com a VAP nos dias anteriores aí, durante a revisão da moto. É muito comum um relato de acender a luz de injeção na Versys 300 e na Versys 650 após a lavagem, tá? Então pode ter sido a lavagem também. Então, como vocês perceberam, podem ter sido diversas coisas para causar esse problema aí. No fim, o importante é que deu tudo certo e que exigiu paciência para que a ECU finalmente percebesse que estava tudo certo e apagasse. Então serviu de aprendizado para mostrar que mesmo com a peça funcionando, a ECU não apaga de imediato o código de erro. Beleza? O intuito desse vídeo foi compartilhar esse grande problema que eu passei com a minha Versys 650. Isso não é um problema crônico, tá, pessoal? Algumas pessoas, quando viram essa publicação no Instagram, acharam que era um problema crônico
e tinha até algumas pessoas querendo desistir da compra da Versys porque viram essa questão lá. Isso não é um problema crônico da Versys e normalmente esse problema é de fácil resolução, mas demanda paciência aí do mecânico e do dono, porque a ECU não apaga de imediato a mensagem de erro, beleza? Bom pessoal, o intuito desse vídeo era compartilhar esse problema que eu passei com a minha Versys 650 e o que eu fiz para a resolução dele. Se lá na hora que eu desmontasse tivesse apresentado defeito na peça, eu teria que ter comprado a peça nova, instalado, e eu teria que fazer aqueles ciclos do mesmo jeito para a ECU finalmente reconhecer que estava tudo certo e apagar a luz. Beleza? Se você achou que todas essas informações foram úteis para você de alguma maneira, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.